Olá, oitavo ano. Nós estamos aqui iniciando as nossas aulas do PET 2 para esse segundo bimestre, né? E nós vamos começar aí com novas atividades, né? Vamos lembrar aí mais uma vez para vocês, né? É importante essa orientação que vocês organizem os seus espaços, né? Desde o começo do ano já deveriam ter organizado o espaço. Qual é o local de estudo, qual é o horário de estudo, tirando suas dúvidas com os professores diretamente na sua escola, tá? Se você já fez isso, já está com a vida organizada, com as atividades em dia, ótimo, muito bem, parabéns para vocês, tá? Mas se de repente você está com atividades ainda para entregar do PET 1, as atividades, avaliações do primeiro bimestre, organize isso primeiro, tá? Termine essas atividades do PET 1, as avaliações, entregue essas avaliações na escola e já dê início. Vamos começar aqui de maneira bem organizada, seguindo um cronograma que é estipulado aí pela sua escola, tá? Para que você possa dar continuidade aos seus estudos de maneira remota, mas de maneira organizada, tá? E você vá acompanhando no dia a dia aí o que os professores estão propondo para vocês, tá? Pode ser, assim, um pouco difícil para muitos de vocês, mas com um pouco de paciência e com determinação, tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir aí se engajar nessa, né, no andamento dos estudos remotos que estão sendo propostos aí pela Secretaria de Educação e pela sua escola, tá bem? Muito bem, nós vamos dar continuidade, então agora nós vamos aí ao PET 2, você vai pegar a sua apostila, lá na página 1, e assim como nós vimos lá no bimestre passado, nós tivemos aí 4 aulas que foram apresentadas para vocês, né? A gente vai gravar aqui mais uma série de aulas no decorrer deste bimestre, vocês vão ver que aqui nós vamos continuar tratando dos gêneros textuais, tá? Em língua portuguesa, a gente está vendo muito sobre a questão dos textos, sobre a produção da escrita, de leitura, né? E isto é importante para vocês entenderem bem o contexto em que a gente está vivendo, tá? Que a gente vive, não especificamente o contexto de afastamento social, mas o contexto atual, né, que você vive. O tema da aula de hoje, como você está vendo aí na sua apostila, é o debate regrado, tá? Talvez o nome seja um pouco diferente, porque a gente costuma falar em notícia, em contos, em outros textos que são novelas, né? São mais corriqueiros aí no nosso dia a dia. O debate regrado, às vezes, pode não ser tão recorrente, tão comum no seu dia a dia, mas é um tipo de texto importante que a gente costuma colocar aí. A gente costuma estar presente, pelo menos de tempos em tempos, na vida da gente por meio da televisão, principalmente. Olha o nome, debate regrado, né? Debate é o quê? É conversa, não um diálogo, né? Mas são contrapontos, né? Vamos pegar aí uma situação muito comum em que existe o debate regrado. Pode existir o debate regrado para várias situações, mas o que é mais comum que a gente costuma ver, por exemplo, na televisão, é o debate regrado sobre política. Quando a gente tem aí na época de política, né, de eleições municipais, eleições estaduais, ou mesmo nacionais, a gente vai ali, por exemplo, a emissora tal de televisão, ela vai fazer ali um debate entre os presidenciáveis. Você coloca ali 2, 3, 4 candidatos à presidência da República e faz ali um debate regrado, né? Não é um debate em que as pessoas falam quando querem, ouvem quando querem, se quer ouvir ou se ele quer falar. Não, não é bem assim. Então, a emissora vai ali, tem as regras para que os participantes, então, convidam os participantes e apresentam ali as regras para ele. Olha, você vai falar vamos fazer aqui um sorteio para ver quem vai falar primeiro, para ser bastante justo, né? O mediador faz ali um sorteio, a equipe da produção já prepara tudo isso, existe um mediador, que é quem vai fazer as perguntas e determinar quem vai falar, quem vai ouvir, quem vai dar uma réplica, uma tréplica e assim por diante. E aí esses convidados participam, falam
somente no momento que são autorizados e pelo tempo que são autorizados. Chegou a vez do candidato 1. O candidato 1 vai falar, ele vai responder uma pergunta que vai ser ali apresentada pelo apresentador, pelo mediador. Ele tem ali, por exemplo, 1 minuto para responder a pergunta, né? Deu 1 minuto, se ele conseguiu concluir ou não, ele tem que parar. Se ele gastou 30 segundos, então ele vai parar ali, ele teria 30 segundos e não ocupou o tempo todo, tá? Então, o que é importante a gente entender é que o debate regrado, como o próprio nome está dizendo, ele existe regra. Ele tem tempo para falar e, por exemplo, tá, a vez do outro, o candidato 2 falando, o candidato 1, ele não pode interromper o candidato 2, mesmo que ele não concorde, que ele fique irritado, sei lá, alguma situação assim, ele tem que ouvir o outro candidato, né? E assim vai decorrendo. Então, são essas as regras que nós vamos ver aqui na apresentação deste material que está na aula 1 desse PET 2, tá bem? Então, uma breve apresentação aí, né? Vamos ver aqui se a gente continua. Uma breve apresentação, nós temos os gêneros apresentam-se como mega instrumentos na vida cotidiana de todos. Por meio deles é possível comunicar-se e agir sobre o outro. Querendo ou não, estamos sempre agindo nas diversas situações comunicativas com gêneros textuais. Eles vinculam nossas intenções, estabelecem os papéis sociais e trabalham a favor dos objetivos que queremos alcançar. No dia a dia, expressamos nossas opiniões e muitas vezes as defendemos diante de argumentos contrários. Quando esse confronto de ideias ocorre de forma organizada, nós temos o debate. Debate, então, quando o confronto de ideias ocorre de forma organizada. Veja bem, debate não é briga, né? Você vê assim uma discussão, por exemplo, entre dois irmãos dentro de uma casa. Um grita com o outro fala e fala quando quer e vira aquela confusão. Isso é uma confusão, isso é uma briga, né? Agora, um debate que ocorre de maneira organizada, um debate regrado, é quando as pessoas ouvem, existem diferentes opiniões para um candidato, para outro candidato, né? E essa diferença de opiniões entre posição e oposição é o que enriquece a nossa vida democrática, a nossa vida do cotidiano. Imagina se no mundo inteiro existisse apenas uma posição, só existe essa linha de pensamento, uma única linha de pensamento, né? Aí a gente estaria vivendo dentro de um processo autoritário, né? E isso não é bom. Então, a divergência de opiniões, existe um que pensa assim, outro que pensa assim, outro que pensa de outro jeito, isso enriquece a nossa vida, porque a gente pode se posicionar. Eu quero participar dessa linha de pensamento, eu penso assim, ou eu penso assado, sei lá, né? Então, cada um pensa de uma forma diferente e isso enriquece, isso não empobrece a nossa vida, né? Os nossos pensamentos. A gente vê na própria situação que a gente está. Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar uma situação bem comum no nosso dia a dia, né? As pessoas, sobre o coronavírus, por exemplo, situação que a gente está vivendo. Tem gente que acha que é bobagem o uso de máscaras, o uso de distanciamento, que comércio não deve ter fechado e assim por diante. É uma linha de pensamento. Já uma outra linha de pensamento acha que deve existir distanciamento, que as pessoas devem se cuidar usando máscaras, usando álcool gel, que o comércio deve redobrar o cuidado e assim por diante, né? Então, são pensamentos diferentes e as pessoas discutem sobre essas questões. Se essa discussão for feita de maneira organizada, de maneira respeitosa, um respeitando o outro, os diferentes pensamentos, a gente está vivendo bem. Agora você já começa a haver aí uma falta de harmonia, se começa a haver discussão de maneira muito desorganizada, briga, aí já não é legal. A gente precisa se cuidar, tá? Mas vamos voltar aqui ao nosso texto. Debate regrado é um gênero oral em que duas ou mais pessoas reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes, levantando argumentos que defendam a sua linha. Então, se vai acontecer um debate, cada um dos lados tem que ter
argumentos suficientes para convencer o outro, ou pelo menos para convencer as pessoas, os telespectadores, no caso da televisão, né, que o seu argumento é o melhor. É lógico que um candidato, no caso da política, certamente não vai convencer o outro, por melhor que sejam seus argumentos, mas ele vai colocar ali os seus argumentos para que os telespectadores eles possam concordar e a argumentação que o candidato 1 vai colocar, ele vai convencer o seu público de que realmente está certo. O candidato 2 vai colocar em contrapartida os seus argumentos para convencer o seu público, né? Normalmente, um bom debatedor, né, quando ele usa argumentos que são convincentes, o debatedor 1, ele usa, às vezes, argumentos tão convincentes que ele convence o público do debatedor 2 que ele está certo, ele vai trazer público. Então, por isso é importante o debate, né, para que as pessoas que estão assistindo, elas possam ser convencidas pelo debatedor 1, pelas ideias de um ou de outro, tá? Então, os debatedores, eles precisam estar muito bem preparados para participar de uma situação assim. Continuando aqui o texto, o debate é bastante comum durante campanhas políticas, em escolas, faculdades e comunidades. O debate regrado, como o nome indica, segue determinadas regras que foram dadas antes de o debate começar, como tempo de fala, direito, réplicas e tréplicas, né? Então, quando uma emissora de televisão faz um debate desse, ela já apresenta antecipadamente as regras para quem vai participar do debate. Esse tipo de debate é muito comum durante o período eleitoral, onde os candidatos reúnem e apresentam suas propostas de governo. Vamos ver aí as principais características, tá? A principal característica do debate regrado é que as pessoas têm o direito de expor suas opiniões, ideias e ouvir e respeitar os demais, mesmo que sejam opostos de forma organizada e objetiva, né? Lógico, o respeito existe porque eu vou ouvir o outro, vou entender. Eu não vou simplesmente aceitar os argumentos que o outro está colocando, mas mesmo que eu não aceite, eu preciso respeitar. É assim que deve acontecer na nossa vida, né? A gente tem muitos colegas, muitas situações em que a gente não concorda com o outro, mas eu preciso respeitar o pensamento do outro, né? A nossa vida em harmonia, em sociedade, a gente precisa sempre agir dessa forma, respeitar o outro. Eu não concordo com o pensamento do outro, eu não concordo com as atitudes do outro, mas eu preciso respeitar, é lógico, desde que esse pensamento ele respeite também uma coletividade. Lógico que eu não posso, um outro pensa de uma maneira diferente da minha, mas a maneira de pensar do outro ele é desrespeitosa com a coletividade, né? E é uma situação diferente. Nós estamos falando de situações, de pensamentos diferentes, mas que são produtivos, que são positivos para a nossa boa convivência social, tá? Então, a principal característica do debate regrado é que as pessoas têm o direito de expor suas opiniões, ideias, ouvir e respeitar os demais. Para que haja um debate regrado, é necessário a presença de argumentos que revelam posições positivas ou negativas em relação ao tema. Concordância, apoio, desacordo e refutação. Variados tipos de argumentos. Por exemplificação, autoridade, princípios de causalidade, tá? Importante o que está aí no balãozinho aí. O debate é uma atividade que decorre naturalmente da vida em sociedade e que nos permite a troca de ideias, o confronto de pontos de vistas e a reflexão. Além disso, a informação aumenta, aprende-se a tomar a palavra, a demonstrar e a convencer, né? É importante esse exercício, para a gente assistir as pessoas e ver como é que elas fazem isso, tá? Regrinha aí, o debate regrado é composto por moderador ou mediador. Esse moderador é aquela pessoa, por exemplo, na televisão, é escolhido ali o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, por exemplo, ele foi selecionado ali por uma equipe de produção. Equipe de produção, vamos fazer um debate regrado? Então vamos escolher. Quem vai ser o moderador? Vai ser o William Bonner, por exemplo, né?
Então, ele vai ser esse moderador é quem vai conduzir ali as perguntas e definir quem fala, quem não fala, quanto tempo fala, de acordo com as regras que foram pré-definidas para aquele momento. Tá? Para que aconteça o debate regrado, é preciso que existam os debatedores, 1, 2, 3, 4, 5, depende da, das regras e de como é que foi produzido isso, tá? Precisa da audiência e do público, porque um debatedor, debatedor 1 e o 2 estão falando para determinado público, e eles precisam convencer o público. Normalmente, os debatedores não vão convencer um ao outro, mas eles vão convencer ou não ao público que está assistindo, tá? Muito importante, um debate é uma troca ativa em que se recebe, ouvindo atentamente os outros e em que se dá, exprimindo as nossas convicções sobre os temas em discussão. Para que aconteça, é preciso saber ouvir, cada um tem o direito à expressão, não se deve ironizar nem cortar a palavra, tá? Quando um está falando, o outro está escutando. Mesmo que não se partilhe da opinião expressa, deve-se respeitá-la e ouvir atentamente o que os outros têm a dizer. É isso que a gente colocou. Você não concorda com o outro, mas você vai ouvir respeitosamente. Você não concorda, mas você vai ouvir, tá? Ouvir bem é pensar no que o outro diz. E o segundo ponto, praticar a expressão oral. Não se aproveita o debate se não se estiver resolvido a tomar a palavra. Esta é uma boa ocasião para se vencer a timidez. E aí, para saber mais, você tem aí uma sugestão para assistir o filme Um Grande Desafio. Tá? Vamos às questões, às atividades. Então, você dá uma lida de novo nesse material teórico que nós temos aí, apresentando para você, e depois vamos fazer as atividades. Vejam bem, o que você entende por debate regrado? Qual a intenção desse gênero? Tá? Então, de acordo com o que nós comentamos, e segundo o que está proposto aí na sua apostila, dá para responder muito tranquilamente a essa questão. Segundo, por que esse gênero tem o nome de debate regrado? Fica muito claro aí nas explicações, né? O debate regrado pertence a um gênero textual oral. Foi uma das primeiras coisas que nós colocamos ali na teoria. Justifique a afirmativa explicando a diferença entre texto oral e texto escrito. Tá? Simples também a questão. A diferença entre conversa e debate? Sim, debate está claro aqui nas explicações. E a conversa, quando você conversa com uma ou outra pessoa sem a intervenção de um mediador, cada um fala, o outro escuta, às vezes você interfere a fala do outro. Já no debate regrado não pode existir essa intervenção na fala do outro. Tá? E a questão número 5, você vai marcar a alternativa incorreta sobre o debate regrado. Aí você tem as questões A, B, C e D. Qual delas, segundo a teoria que nós apresentamos aqui para vocês, qual delas é a resposta incorreta? Tá? E a questão número 6, você tem aí duas imagens. A partir da imagem, podemos definir que as posturas dos debatedores estão corretas. Né? Verifiquem lá, olha, nós falamos lá que o debate tem que haver respeito entre um e outro. Mesmo que você não concorde com a posição, com a opinião, com os argumentos do outro, você precisa respeitar. Nas imagens aí você tem ali um debatedor apontando o dedo e sendo irônico, a gente viu lá que não pode ser, né? Sendo irônico, sendo bravo, irritado com o outro. E o outro não está nem aí olhando para o alto, nem dando atenção, né? Então, será que isso está correto de acordo com as teorias que nós vimos aí? Tá? Então, esse foi o nosso tema da aula de hoje, o debate, um tema muito importante para que a gente possa viver bem em sociedade, respeitar as diferenças entre os outros, e isso é muito importante para a nossa convivência harmoniosa em sociedade, tá bem? Na semana que vem,
Nós vamos voltar aí com um novo tema, com uma nova aula, dando prosseguimento aos nossos estudos. Um abraço para vocês e até lá.